Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Quartzo Estética Automotiva, onde vamos falar hoje de revitalização de farol. Por que eu não vou falar polimento de farol? Porque a gente não vai realizar um polimento, a gente vai realizar um farol desgastado com o tempo através de um processo de lixamento e aplicação de nova proteção. Ou seja, não vamos utilizar máquina, não vamos utilizar nada, apenas um jogo de lixas e um protetor de farol. Começando então falando a causa do problema. Assista esse vídeo aí com muita atenção, porque vai ser muito importante para a sua evolução profissional, para você mostrar para o seu cliente, para você vender para o seu cliente e para você que quer fazer aí na sua própria casa. Você tomando os devidos cuidados, você vai conseguir entregar um resultado também muito bom. Então, por que acontece isso com o farol? Hoje as lentes de farol, elas são de policarbonato, então elas não... Antigamente muito farol era de vidro. Se o farol ainda fosse de vidro, você ia ter que realizar um polimento de vidro. Porém, o vidro ele tem a sua desvantagem. Quando ele pegava uma pedra na estrada, ele trincava muito e com isso ele tinha que ser substituído com mais frequência. Já o farol aqui de policarbonato, ele recebe aí o material, uma resina por cima, que vai proteger ele, que vai deixar ele transparente, né, e protegido. Porém, com o tempo ele vai tomando sol, igual aconteceu o caso desse carro aqui, ó. Ele vai tomando sol, é um carro que viajava muito, com isso essa resina se desgastou e ela vai amarelar. Com isso o farol ele vai perder a transparência dele. A gente está falando de um item de segurança no carro, ou seja, um item muito importante. Na hora de vender para o seu cliente, explique para ele, isso aqui não é estética, é item de segurança. À noite, um farol com esse tipo de amarelamento pode iluminar de 50% a 60% menos do que um farol transparente, um farol que esteja aí novo ou em excelente estado de conservação. Portanto, esse serviço já não é mais estético, é um serviço de segurança. Então, esse farol aqui, apenas do lado de cá que ele amarelou, do lado de lá ele está muito transparente, ele está muito bom. Então o cliente contratou a revitalização desse farol. Como que a gente vai realizar? Conforme eu disse, tem que fazer aqui uma remoção dessa camada danificada. Então vamos lá então. O que você precisa de materiais? Item número 1. Fita de isolamento. Por quê? Você vai isolar em volta do farol. Se você pegar a lixa e encostar nesse para-choque sem querer, você pode arrancar tinta, arrancar verniz, principalmente porque são quinas. Então, para evitar qualquer tipo de acidente, isole bem o farol, vindo desde a parte de dentro até a parte de fora, fazendo um isolamento bem feito, você trabalhar só no farol, sem correr o risco de danificar nada. Então a fita, eu já vou jogá-la aqui de lado, porque eu já isolei o farol e ele já está resolvido. Item número 2, um jogo de lixas. O que você vai utilizar aqui então? Você vai começar na lixa granulação 1200, que é uma lixa mais grossa. Depois você vai utilizar uma lixa de granulação 1500, que é essa lixa aqui que eu vou mostrar agora. Uma lixa 1500. Depois uma lixa granulação 2000. Depois uma lixa granulação 2500. Por fim, uma lixa granulação 3000. Essa é uma lixa Trisart 3000. Por que a gente utiliza tanta lixa? Quando você faz o lixamento na lixa 1200, ela vai remover bem a camada danificada. Porém, ela é uma lixa que marca. Ela vai deixar muitas marcas, principalmente marcas retas aí da própria lixa. Então, se você já aplicar uma proteção por cima, vai ficar com marca, não vai ficar legal, você não vai ficar satisfeito com o resultado, quanto menos aí um cliente se você for vender o seu trabalho. Então, a lixa 1200 remove essa contaminação mais pesada e você vai trabalhar com lixamento em X, ou seja, na lixa 1200, você vai fazer ela em um sentido só. Eu vou fazer nessa diagonal aqui, que o meu braço está mostrando. Então, eu vou fazer um lixamento nessa diagonal, até eu ver que removeu toda a camada. Quando a água estiver saindo amarelada, sinal de que está saindo contaminação. Quando a água começar a sair branca, sinal que eu estou lixando o verniz, a resina que protege esse farol. Então eu já posso parar de lixar na lixa 1200. Então eu vou fazer nesse sentido, vou remover toda a contaminação amarela, toda a oxidação que esse farol sofreu em um sentido. Depois eu pego a lixa 1500, vou fazer nesse sentido. Por isso que é sempre em X. Se eu fiz a 1200 nesse sentido, a 1500 nesse sentido. Eu vou fazer o lixamento assim, porque ele vai tirar as marcas que a lixa 1200 ocasionaram. Portanto,
lixa 1200 eu fiz assim, a 1500 a água já vai sair com o tom mais esbranquiçado. Por quê? Já tiramos a oxidação e eu estou lixando ali, estou dando um acabamento. Não tem problema na lixa 1500, então eu vou fazer nesse sentido. E eu vou observar, quando eu terminei com a 1500, se ainda tem marca assim, eu não lixei, eu não dei o acabamento necessário. Ou seja, no fim da 1500, todas as marcas devem estar assim. Quando eu trocar para a lixa 2000, eu vou voltar para esse sentido. Para eu sair de uma lixa e ir para outra, eu tenho que observar se não ficou marca da lixa anterior. Porque senão, lá na frente, você vai pagar um preço por isso, que é aplicar uma proteção em cima de uma marca de lixa. Então, na lixa 2000, eu vou voltar para esse sentido, então. Eu vou fazer o lixamento desse jeito. Um lixamento uniforme, e depois que você terminar de lixar, você vai observar se todas as marcas estão nesse sentido. Se tiver marca sim, é marca da lixa 1500, então pode continuar lixando até você ver que tirou bem as marcas. Depois a lixa 2500 nesse sentido. Depois a lixa 3000, que o farol já tiver muito bem lixado, você vai vir com a lixa 3000 e vai vir dando acabamento. Como é uma lixa extremamente fina, você vai observar que até a transparência do farol já começa a voltar, porque ela deu tanto acabamento que o farol já vai estar completamente revitalizado. Portanto, faça os lixamentos de forma calma, consciente e observando se não está ficando marca de lixa da lixa anterior. Um item então que não pode faltar também é a água, porque essa é uma lixa d'água, ou seja, ela precisa de água para lubrificar o processo. Como é que você faz então? Você vai molhar bem o farol, vai molhar a lixa e o principal de tudo, utilize um taquinho, um suporte para você colocar na lixa e lixar de forma uniforme. Não faça, a minha opinião, não faça com a mão. Se você pega seus dedos e faz assim e vai lixando, o que pode acontecer? O espaço entre os seus dedos pode deixar algumas falhas. Portanto, você pega um taquinho, coloca na lixa, envolveu o taquinho, você vai lixando, que ele faz um lixamento bem melhor. No fim do processo, esse farol vai receber a proteção do V-Lite da Vonix, que é um revestimento para faróis. É uma proteção permanente que vai fazer o mesmo papel que esse verniz, que essa resina que sofreu o dano. Então a gente vai tirar a camada danificada e vai proteger de novo. O melhor de tudo é que não precisa de polir. Se você lixou da forma correta, se você deu acabamento no lixamento, se não ficou marcas de lixa, você pode aplicar o revestimento direto. Isso tudo eu vou mostrar aqui agora. Eu vou fazer um vídeo acelerado para o vídeo não ficar muito longo do lixamento dessa peça, mas não tem mistério. Repare bem como eu vou fazer. Um nesse sentido, o outro nesse sentido. Sempre observando os acabamentos e vou utilizar um taquinho para poder fazer um lixamento reto e uniforme. Acompanhe agora aí o processo e antes de aplicar a proteção, eu volto para mostrar como que faz ela passo a passo. E agora o lixamento foi finalizado, vamos partir para a parte de finalização do processo. Vamos tirar a fita que a gente deixou isolando. O que eu quero mostrar aqui agora? Se você for realizar esse procedimento na casa de um cliente, por exemplo, você tomar muito cuidado para não deixar sujeira no chão e no carro do cliente. Olha só o que eu vou mostrar aqui agora. Tirando a fita. Observe, depois eu vou tirar os cantinhos ali. Observe como que escorreu a parte do lixamento que a gente fez, as contaminações, né? Então a gente vai tirar as fitas que ficaram, vai pegar o borrifador de água ou de álcool isopropílico também, é muito bom utilizar, e vai fazer uma limpeza nesse lixamento para não ficar nenhum tipo de sujeira. Olha só, para entregar o carro para o cliente limpo. Se você fez aí na sua garagem, limpe o chão também, para não ficar nenhum tipo de sujeira. E esse é o resultado aqui de um farol lixado. Olha só, ele até fica um pouco transparente, até para ver as lâmpadas dele. Não fica aquele lixamento
aquela marca forte não. E dá pra gente ver aqui que os acabamentos foram bons porque não ficou nenhum risco profundo de marca de lixa. Ou seja, esse farol já está pronto para receber o V-Lite da Vonix, que é o revestimento que vai fazer aí a proteção do farol. Ele é a base de SiO2, que é um dos componentes aí do vitrificador, evita o amarelamento e é uma proteção definitiva, ou seja, ela não tem nem prazo quanto que ela vai durar, depende muito do uso do farol. Se o cliente continuar parando o carro no sol, ela vai durar um período menor. Se ele tomar os devidos cuidados aí, esse farol vai durar muito tempo, essa proteção nova que a gente vai aplicar. Então, farol devidamente seco. Eu vou tirar a luva aqui agora para fazer a aplicação do revestimento, que vai ficar mais fácil. Acompanhe aí. Agora então chegou a hora da mágica, a hora da proteção. O V-Lite, como eu disse, é um revestimento e ele vai conseguir preencher essas marcas da lixa, ou seja, não é necessário polir esse farol para aplicar a proteção. Você pode fazer um polimento sim, com boné de lã, depois boné de espuma dando acabamento e aplicar a proteção. Porém, não vai ter a mesma aderência que um farol nesse ponto aqui, que é um farol lixado, né? Com as devidas lixas aí utilizadas, onde que ele vai cobrir essa marca. Abrindo a caixinha do V-Lite aqui, a gente pega o V-Lite, né, que é o revestimento. Nós pegamos aqui a espuminha que vem nele e o suede, que também vem dentro da caixa. Então a gente vai envolver o suede, olha só, no taquinho de espuma e vai começar a aplicação. Lembrando que sempre é bom frisar que esse farol ele tem algumas manchinhas que são internas, são de dentro para fora, e ele tem alguns trincados também. Onde o farol trincou todo, você pode lixar aqui até acabar, que você não vai conseguir tirar. Esses trincadinhos, infelizmente, não saem. A gente vai conseguir remover os amarelamentos aí e a contaminação que estava sobre essa lente. Agora então, com a espuminha, eu vou envolver ela aqui no suede. E como que eu vou fazer? A aplicação, ela não é igual de vitrificadores, que é movimento cruzado. Ela é feita apenas com movimento horizontal. Observem só. Eu vou mostrar aqui sem o produto. Eu vou pingar o produto e eu vou fazer esse tipo de aplicação. Dois detalhes importantes. É só aplicação horizontal, não tem vertical, e você não retira o excesso do produto. Depois que você fizer uma aplicação uniforme horizontalmente, você vai parar e vai deixar o produto curar durante um processo aí de um dia. Já é o necessário para você, o farol está tomando chuva, o carro poder ser lavado, no mínimo aí um dia. Eu recomendo você ficar 7 dias sem lavar o carro. Agora chuva ele pode tomar depois de um dia. Então você vai fazer só movimento horizontal e não vai retirar o excesso. Eu vou pegar o produto aqui agora, olha só, vou abrir ele e vou fazer um gotejamento aqui. Eu vou utilizar aí de 7 a 10 gotas. Então olha só, eu vou deixar ele cair no taquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu gosto de fazer uma aplicação um pouco mais generosa aqui. Vamos começar o processo então. De baixo para cima ou de cima para baixo, eu vou fazer só o movimento horizontal. Olha só, eu vou começar a aplicação. Olha a diferença instantânea que dá. Olha que interessante. Olha só. Lembrando que não se retira o excesso. Fiz a aplicação. Como secou muito rápido, eu vou fazer a segunda. Coloquei em torno aí de umas mais 10, 12 gotas. Vou fazer a segunda aplicação só em movimento horizontal. Preenchendo todo o farol. Lembrando que é uma camada uniforme, sem excesso. Você pode começar com um pouquinho mais de pressão. Depois você tira a pressão e faz o movimento horizontal para poder aplicar o produto. Olha só. Olha que resultado bacana. É nítido que o produto não tem excesso, que ele preencheu bem todas as marcas de lixa, ele aderiu bem ao farol e agora então está concluído o nosso processo. Eu vou mostrar agora um antes e o depois de como que esse farol estava
como que esse farol ficou, vou filmar os detalhes e acompanhe então. Se você gostou desse vídeo aí, faça um comentário. Se você tem alguma dúvida, eu vou responder todas as perguntas desse vídeo. Curta, comenta, compartilhe com seus amigos aí, manda para aquele amigo seu que trabalha na área também, faça sua inscrição no canal, porque é muito importante para a gente continuar postando os vídeos aí. Um abraço e até o próximo vídeo.